Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Está escrito na palavra de Deus, irmão, que qualquer um pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus também habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que é o vosso corpo, Deus o também destruirá. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Porque Deus ele não pode, irmão, ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai, o seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Não há pecado que Deus não perdoe. Mas existe um pecado que a Bíblia descreve que não tem perdão. Que pecado é esse, irmão? Está escrito que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E certa feita eu aprendi lá na religião que a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o Espírito Santo. E não é, porque Deus ele não força a barra de ninguém. Não invade o livre-arbítrio. Se você quiser Deus, você quis. Se não quiser Deus, vai querer o Satanás. A blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo a luz da Bíblia, é atribuir aquilo que é de Deus para o diabo. Porque a Bíblia diz que Jesus estava expelindo demônios. E os religiosos, os fariseus, que foram os piores inimigos de Jesus, Jesus não teve problema com prostituta, nem com ladrões, nem com bêbados. O problema de Jesus foi com religiosos. E a história se repete. O problema de quem prega a verdade hoje é com os religiosos. É com os falsos profetas, porque eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Jesus estava expulsando demônio, os religiosos disseram, ele está expulsando demônio pelo maioral dos demônios, que é o Beelzebul. Jesus Cristo disse, se pecar contra o Pai, tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, não tem perdão nem aqui, nem na vida vindoura. Então, queridos amados irmãos, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir aquilo que é de Deus para o demônio. Tem pessoas aí, principalmente vocês religiosos, que estão dizendo que Deus não está me usando. Faz prova de Deus. Eu quero fazer uma prova de Deus com vocês, igual Moisés fez com Corá, Datã e Abirão. Se Deus for comigo e estiver na minha vida, no meu ministério, vocês vão pagar o preço. E se Deus não estiver comigo, eu estarei disposto a pagar o preço. A mão de Deus vai pesar sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que aquele que as ocultas calunia o seu próximo, a esse destruirei. Quem tem um olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Ungido para vocês é quem tem título de pastor, de apóstolo, de bispo, né? Quem tem credencial. Só que ungido é quem tem a unção de Deus e uma vocação ministerial. Quem tem a presença de Deus. A mão de Deus vai pesar sobre você. Deus vai começar a matar e a ferir aqueles que se levantar e estiver blasfemando contra o Espírito Santo. Aleluia.